Olá para vocês. No Visão da Política, o meu convidado é o advogado administrativista Jucimar Ribeiro, ele também que é presidente do Instituto de Direito Administrativo de Goiás. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo honroso convite. É um prazer estar com vocês. Bom, vamos começar falando de uma das suas atuações, que é junto aos órgãos de administração pública do Estado. Quais são as principais funções? Qual é o trabalho que você realiza? Na atuação na advocacia, eu advogo para entidades de servidores públicos, empresas que têm relacionamentos com o governo. Mas, além disso, também, até pela atuação acadêmica e pela atuação de representação da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual fui conselheiro, eu também integro o Conselho Estadual de Transparência, represento a OAB no FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção, de forma que eu tenho uma atuação profissional e acadêmica na área da administração pública e por isso eu tenho um pouco de conhecimento e de atuação junto a esses órgãos, tribunais de contas, controladoria, procuradoria, Ministério Público, de forma que nós atuamos aí no sentido de trazer mais transparência para a gestão pública estadual, estudarmos os mecanismos da administração, a relação do Estado com a sociedade, então essa atuação nossa é bem ampla. A implementação do compliance público melhorou a questão da transparência dos órgãos? Olha, esse processo de evolução da transparência da gestão pública é um processo que já vem de muito tempo, né? Já nós temos desde a Lei de Acesso à Informação, aí posteriormente, até no início do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, a implementação de uma política de Estado de compliance, né, de conformidade nas aquisições, nas contratações públicas no âmbito do Estado de Goiás. Isso vem se consolidando. É um modelo que realmente ele reflete uma necessidade que a sociedade tem de que aquilo que é arrecadado pelo Estado brasileiro, ele se reverta em ações de políticas públicas que atendam o interesse público. E nada mais saudável que o cidadão tenha conhecimento, tenha acesso de como estão sendo feitas as contratações, quais são os gastos que estão sendo implementados em determinadas obras ou políticas públicas. Isso é essencial no regime democrático. O cidadão que paga o imposto, ele saiba para onde os impostos que são pagos estão sendo utilizados pelo poder público. Então, esse processo de construção, de democratização, de acesso à informação dos gastos públicos e inclusive, não só dos gastos, mas também do resultado. Porque nós temos que pensar também que o cidadão tem interesse em saber não só em como é gasto o recurso, mas também qual é o benefício que a sociedade está oferindo com aquele gasto público. Então, esse processo de transparência, esse processo de acesso, facilitar o acesso à informação, esse processo de implementar políticas de compliance, ele tem sido muito positivo para a sociedade brasileira e, claro, a sociedade goiana. Traz também um pouco mais de proximidade com a sociedade, né? Tem que ser investido em educação, mas para onde está indo esse dinheiro que tem que ser investido na educação, na saúde? As pessoas veem esses investimentos e sabem realmente onde está sendo. Eu nem falo que é gasto, né? Em algumas áreas do governo não são gastos, são realmente investimentos para a qualidade de vida, né? Na verdade, nós temos que entender que na repartição das receitas públicas, nós temos receitas que são vinculadas, percentuais da receita pública que são vinculadas à educação e saúde, e o cidadão precisa saber se efetivamente esses recursos estão sendo canalizados para ali. E, para além disso, saber se realmente está sendo direcionada para atividades e ações estatais que redundem em melhoria da qualidade de vida desse cidadão. Imagine você dizer que são gastos milhões de reais mensalmente ou anualmente com educação, enquanto o cidadão não tem uma escola para colocar o seu filho. Você dizer que tem milhões sendo gastos na saúde e ele não tem atendimento
atendimento médico básico ou na necessidade de uma cirurgia de maior complexidade, vaga na rede hospitalar. Então, nós precisamos utilizarmos desses mecanismos de transparência e de efetividade para mostrarmos ao cidadão para onde estão indo os recursos que deles são recolhidos. Porque nós temos que entender que o Estado não produz dinheiro, o Estado arrecada através do mecanismo do imposto e ele transforma isso em distribuição de serviços públicos e ações estatais que devem atender quem? O cidadão. Bom, agora falando um pouco sobre a reforma administrativa. A gente vem aguardando essa reforma há muito tempo e tem um texto que está em tramitação no Congresso Nacional que vai trazer algumas mudanças. Quais são as principais mudanças que a gente pode esperar dessa reforma administrativa e vai ser benéfica ou não? Vamos lá. Esse é um tema extremamente complexo e, na verdade, a gente tem que fazer algumas contextualizações. Reforma administrativa reforma do aparato estatal, da máquina estatal. Então, nós temos como praxe no Brasil que os agentes políticos, sejam eles prefeitos, governadores ou presidente, em determinados momentos, eles se utilizem do mecanismo da reforma administrativa para fazer a acomodação de apoios e de alianças políticas partidárias. Isso é uma realidade e é uma coisa que acontece. Então, quando o prefeito toma posse, ele nomeia todo um secretariado, ele extingue secretarias, ele abre novas, ele funde o governador da mesma forma e o presidente da mesma forma. Nós vamos ver o exemplo do governo anterior. O governo federal anterior, ele tinha um número menos de 20 ministérios. Esse governo tem quase 40, então há uma diferença de visão. Então, a reforma administrativa como estrutura do aparato estatal é uma coisa. O que nós estamos vendo tramitar no Congresso, e é algo que a sociedade brasileira cobra, é uma reforma um pouco mais profunda. Reforma de princípios, reformas de situações jurídicas em especial, que tem feito com que a sociedade tenha cada vez mais uma postura crítica com relação a muito do papel desempenhado pelo Estado brasileiro. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Serviço público. O cidadão é insatisfeito com a qualidade do serviço público e ele reputa muitas vezes que essa baixa qualidade de serviço público é culpa do servidor público, do servidor que está a executar essas ações. E aí existem mecanismos no nosso ordenamento jurídico, existem mecanismos que, de certa forma, protegem o servidor público e passa para a sociedade a imagem de que esses mecanismos são ruins para a sociedade. Esse é o caso da estabilidade e que provavelmente essa estabilidade ela vai sofrer alguma mudança. Vai haver mudanças, vai haver mudanças justamente por conta dessa percepção da nossa sociedade e a classe política, que é quem são nossos representantes e que elaboram as normas, as leis, eles estão sensíveis a isso e eles vão se utilizar desse momento de uma reforma política, reforma administrativa, para fazer alterações. Que nós temos que ter cuidado. Se, por um lado, mecanismos jurídicos como o da estabilidade, ele hoje possa ser visto como uma proteção ao servidor público que não trabalha, que não desempenha a contento suas funções, por outro lado, nós temos que entender que, historicamente, foi construído esse mecanismo para proteger o servidor público que trabalha, que cumpra as suas obrigações legalmente estabelecidas, para que ele não sofra intervenção ou qualquer tipo de perseguição ou represália de agentes políticos que não estão satisfeitos com isso. Então, nós temos que saber dosar. O que nós costumamos dizer é que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Nós não podemos utilizar de mecanismos de segurança jurídica, como é o da estabilidade, para proteger o mau servidor público, mas nós também não podemos simplesmente retirar essa garantia constitucional jurídica para permitir que o serviço público fique à mercê de interesses eminentemente eleitorais e partidários. Qual é a proposta que está nessa reforma para conseguir não tirar completamente a estabilidade de um servidor público, principalmente por questões políticas partidárias, mas também resolver esse problema que a gente sabe que existe de servidores públicos efetivos
que muitas vezes se utilizam, como você falou, dessa estabilidade para não trabalhar mesmo, assim, não exercer as suas funções, deixando também ali a desejar esses serviços públicos ofertados para a sociedade. Vai existir um consenso ali, um equilíbrio? Olha, eu acho que o parlamento é justamente o local onde os interesses da sociedade, as forças políticas, elas se degladeiam, no bom sentido, né, em que vão se discutir as propostas para construir uma proposta de consenso, que não seja a expressão da vontade de um sobre a vontade de outro, mas que seja um processo de amadurecimento da discussão e que construa uma solução média, que contemple os pontos de vista divergentes. O que eu acho que deve acontecer, levando em consideração todas as propostas que já foram apresentadas, existem os modelos radicais de extinção da estabilidade, como um exemplo que nós estamos a tratar. Mas existem outros que querem dar mais garantias. Eu, enquanto cidadão, enquanto estudioso dessa área, eu acredito que o mecanismo da estabilidade ele tem que ser fortalecido, mas nós temos que fazer com que existam outros mecanismos que permitam a reprimenda ao servidor desidioso, que nós temos que perceber que é minoria. Na maioria das vezes, o servidor, ele cumpre bem as suas tarefas, as suas atribuições. Há um problema aí que é gerencial, que talvez não esteja sendo o foco da discussão. Será que os nossos administradores e aí agentes políticos, eles estão se utilizando de todos os mecanismos hoje já existentes para reprimir esse cidadão, esse servidor público que não está cumprindo adequadamente suas funções? Eu acho que não. E aí passa para a sociedade a impressão equivocada de que a estabilidade seria um problema, como eu entendo que não. Na verdade, é uma salvaguarda e eu acredito que o Congresso haverá de discutir muito aprofundadamente e encontrar um meio termo, talvez preservando intocavelmente a estabilidade para algumas carreiras, como da magistratura, do Ministério Público, policiais, de auditorias, de fiscalização, que são muito sensíveis a essa pressão política que é decorrente de uma pressão econômica, e talvez flexibilizar para carreiras mais burocráticas, mais de ordem administrativa. Essa é uma ideia que se cogita no Congresso, de tentar agradar de um jeito, mas preservar as garantias de outro. Vai existir contratos temporários? Hoje a gente já tem esse mecanismo para contratar servidor público comissionado, através de contratos temporários. Sim. E aí a gente pode ter essa possibilidade também para contratos temporários de servidores efetivos? Olha só, vamos lá. Nós acabamos de ter, na semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi extremamente impactante para o regime jurídico do serviço público brasileiro. O Supremo Tribunal Federal conseguiu, numa decisão que avaliava a constitucionalidade de uma parte da emenda constitucional 19, ele entendeu que o regime jurídico único, que é o regime pela qual o servidor ele é contratado através de concurso e ele é estatutário, ou seja, ele se submete a um regime de um estatuto, ele não é mais único, ele pode ser, o Estado brasileiro, se utilizar de outros mecanismos, inclusive a contratação pela CLT. Essa é uma possibilidade que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre ela somente agora. Essa ação já vinha transcorrendo há muitos anos e agora o Supremo decidiu, e vai acontecer uma situação em que muitas das discussões acerca do regime jurídico de servidores, elas vão ter que ser revistas à luz desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual eu entendo que as propostas que hoje estão em tramitação, elas haverão de sofrer modificações profundas, justamente para alinhamento dessas normas, dessas propostas, ao novo ordenamento constitucional, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, como você mencionou, existem mecanismos de contratação temporária, mas que não se confunde com efetividade. A efetividade do servidor, ela é decorrente de uma garantia constitucional de que, aprovado em concurso, passado o estágio probatório, esse servidor ele tem
certos arranjos de segurança jurídica que lhe permitam ter um pouco mais de complexidade para afastamento. Esses contratos de natureza temporária, aliados aos contratos de cargos em comissão, de livre nomeação, são mecanismos que estão convivendo paralelamente e que eu penso que a tendência não é extinguir um modelo ou outro, é que eles possam conviver, mas de uma forma mais harmoniosa. Nós temos situações em que a Constituição estabelece que os cargos em comissão de livre nomeação, para direção e assessoramento, elas estão sendo cada vez mais utilizados no lugar de servidores que deveriam ser mais estáveis, mais efetivos, dentro da ótica constitucional. E nós teremos que achar um arranjo jurídico, e isso passa pelo parlamento e os nossos deputados federais e senadores, e aqui no âmbito do Estado, os deputados estaduais, haverão de construir mecanismos jurídicos que coexistam essas posições. Claro que com o fim de atender o interesse público, que é o que a gente mais almeja. Bom, uma outra questão que está sendo abordada também nessa reforma administrativa é do acúmulo de funções. O que a gente pode esperar de mudanças? Na verdade, a Constituição ela é muito rígida com relação à questão da acumulação de cargos públicos. Ela só excepcional. A regra é que no Brasil não são acumuláveis os cargos públicos. Essa é a regra. Mas como toda regra comporta suas exceções, a Constituição estabeleceu ali as exceções que estão disciplinadas. E eu vejo com muita parcimônia e muito pouca chance de aumentar essas excepcionalidades. Por uma razão muito simples, cada vez mais as pessoas buscam o serviço público, buscam o Estado brasileiro como um empregador. E isso faz com que discussões em que você, enquanto servidor, possa se utilizar de mais de um cargo, eu acho que é contra o interesse do ideário da sociedade brasileira. E eu penso que as exceções que já estão postas constitucionalmente já são adequadas. Talvez nós precisemos clarear um pouco mais o que é o conceito de cargo técnico-científico, que permite a acumulação, mas ainda não existe uma norma que estabeleça conceitualmente o que se entende por cargo técnico-científico. Há uma interpretação de que são aqueles de natureza especializada, curso superior, mas não existe uma regra que clareie bem isso. Mas as exceções já estabelecidas na Constituição, eu entendo que já são suficientes a atender o interesse da sociedade brasileira. E eu penso que não tem muito espaço político e espaço de ressonância na sociedade para que amplie-se essas possibilidades de acumulação. Então, eu tendo a entender que as exceções já previstas, elas tendem a ficar como está, e se houver alguma ampliação, será mínima, mais no sentido de clareamento do que de expansão de opções. É porque existem algumas profissões, como por exemplo de jornalista, em que a carga horária é 5 horas. Hoje isso não é permitido, ter 2 acúmulos de funções da administração, mesmo que seja estadual e municipal. Nem essa possibilidade para algumas profissões, o senhor não acredita que vai ter uma abertura? Eu acredito que não, por uma razão muito simples. O exemplo que você mencionou, você teria um impedimento para trabalhar em 2 órgãos públicos, mas o período que você tem disponível, você pode utilizar-se na iniciativa privada. Quer dizer, não impede o seu exercício profissional. Mas veja o exemplo que a exceção que a Constituição previu, que é de cargos na área de saúde. Nós temos uma disponibilidade menor de profissionais na área de saúde. Então, o Constituinte entendeu que, no caso de médicos e os demais profissionais da área de saúde, que foi uma construção posterior, tá? Isso é importante. Quando na Constituição só falava de médicos e depois que profissionais da área de saúde. Talvez pela demanda da sociedade brasileira, pela demanda do serviço público, se quis que essas excepcionalidades ficassem muito claras. E eu acredito que a ampliação para outras profissões, eu acho muito pouco crível que a gente consiga. Pode ser que o nosso parlamento trabalhe nessa linha, mas eu acho muito pouco provável. Em relação aos concursos públicos, a gente pode aguardar algumas mudanças?
Tem havido mudanças significativas, né? No âmbito federal agora nós temos a unificação dos concursos, né? Então, mas eu penso que foi aprovada a lei de concurso público. Em Goiás nós temos, inclusive com participação do Instituto de Direito Administrativo, do qual eu sou presidente, que participou na construção do projeto de lei que redundou na lei de concursos estaduais. O concurso público, ele é uma garantia para o cidadão e para a sociedade que aqueles que vão acessar os cargos públicos o são por seu mérito, o fazem por merecimento, no sentido de se prepararam, participaram de um processo isonômico, um processo impessoal, pela qual todas as pessoas podem concorrer com um grau de igualdade, exceto as situações de preservação de cotas, que também é uma previsão legal. Mas todas as pessoas podem participar. Isso faz com que aquela ocupação dos cargos públicos por meros interesses ou meras indicações de ordem política, partidária ou por relações de parentesco, elas sejam cada vez menores, justamente porque isso atende o interesse da sociedade. A sociedade quer que os serviços públicos sejam prestados com qualidade por servidores que tenham condições de fazê-lo e também com garantias de que farão bem esse trabalho. E aí eu entendo que o concurso público, ele é sim a maneira democrática de acesso aos cargos públicos, razão pela qual poder-se-á discutir algumas propostas em que mude o modelo, mas o modelo eu tendo a entender que ele é o modelo que a Constituição estabeleceu e tende a permanecer. Por quê? Porque tem essa demanda da sociedade. Se você for ver, quando abre um concurso, são 100 vagas e tem milhares de pessoas disputando. Por quê? As pessoas acreditam que esse mecanismo isonômico, igualitário, impessoal, é o que mais atende o interesse da sociedade. Bom, para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Eu acho que a política ela é essencial para a relação em sociedade e eu vejo com preocupação quando as pessoas querem se afastar da política, e eu creio que a política ela tem que ser estimulada, porque a política nada mais é que o diálogo, que é a contraposição de ideias, e o diálogo faz com que essas ideias contrapostas elas se aproximem e nem prevaleça aquilo que você quer sobre mim e nem aquilo que eu quero sobre o seu pensamento. Então eu penso que a sociedade tem que valorizar muito a representação política. No nosso sistema constitucional nós temos uma democracia representativa, razão pela qual eu parabenizo a Assembleia Legislativa de Goiás pela oportunidade de estar aqui discutindo assuntos tão ricos para a sociedade goiana e, além de tudo, reforçar essa participação, porque o cidadão hoje tem mais acesso, o cidadão acompanha o processo legislativo pelo site, pela TV, pelo YouTube, pelos vários mecanismos de comunicação. Inclusive pode vir acompanhar pessoalmente também. Exatamente. A casa é a casa do povo, sim, então está sempre exato. aberto. Estamos aqui num ambiente que é extremamente propício a essa participação popular. E é interessante que nós façamos esse tipo de discussão justamente para fomentar que as pessoas que estão assistindo, elas possam participar efetivamente desse processo. Não só delegar no dia da eleição o voto, mas também acompanhar aquele que ele escolheu como seu representante quando eleito, ou mesmo aquele que não tenha sido eleito, os que foram eleitos, sejam cobrados, fiscalizados e, acima de tudo, sugeridas mudanças. Participe, manda e-mail, vai na rede social, faz um recadinho lá para o seu parlamentar, porque o parlamentar precisa saber o que a sociedade está pensando. Então, isso é importante para a valorização do processo democrático brasileiro. Bom, e já aproveitando a sua dica, a gente tem um aplicativo aqui na Assembleia que chama Deputados Aqui. Então, todo mundo pode baixar esse aplicativo. Lá você tem opções para você ver o trabalho dos parlamentares, assistir o que está passando na TV Assembleia Legislativa, ver os projetos que eles estão apresentando e, inclusive, sugerir projetos de lei. Porque muitas vezes quem está ali naquela vivência da sociedade, naquela comunidade, sabe o que de fato aquela comunidade está precisando. O parlamentar, por mais que ele tenha que estar também junto à população para entender e representá-los melhor, muitas vezes não é da área dele. Então é importante sim
essa comunicação, essa proximidade para essa apresentação de projetos de lei que realmente vão fazer diferença, né? Exatamente, essa participação é essencial. Nós vivemos a democracia representativa, mas também temos que ter a democracia participativa, né? Então o cidadão tem que acompanhar o trabalho dos nossos parlamentares. Muito obrigada. Por nada, estou sempre à disposição. O Visão da Política fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.